Bom estarmos juntos, participando deste culto aqui, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É um privilégio estarmos mais uma vez nesse dia, para alguns de nós aqui na casa do nosso Deus. Eu queria dar um aviso, primeiro sobre o nosso irmão Wilson, que tocou aqui no início deste culto. Ele trouxe dois CDs, irmãos? Tem 4? Tem os 4 aí? Você pode levar um pouquinho do irmão Wilson para casa, para ouvir lá os belos hinos, como aqueles que nós ouvimos aqui. Logo depois ele vai participar conosco novamente do culto. Lá fora você pode adquirir um dos CDs a R$10. Abençoe aí o irmão, a obra. E se você, eu já tenho, compre dele presente para alguém. Será um grande privilégio, com certeza, uma boa oportunidade para você presentear alguém com música sacra, com música que fala de Deus, fala por si só, essas canções. Deus continue abençoando assim nosso irmão. Muito obrigado pela presença, desde já. Leve o nosso abraço para a sua igreja. O segundo aviso que eu gostaria de dar é o seguinte: eu queria pedir aos meus irmãos presbíteros a se colocarem de pé, por favor. Tinha visto o Nilber também por aí. Vi? Vi sim. Foi arrebatado não, tá aí o homem. É só pelo seguinte, esses irmãos estarão aqui na frente logo depois, quando formos ministrar a ceia, e eu tive aqui o desejo de falar algo aqui e colocar vocês aí à disposição do restante da igreja. Você que não é membro desta igreja, que deseja se tornar membro, procura um desses irmãos depois para dar o seu nome já de uma vez. Pastor, olha, então eu queria ser membro aqui dessa igreja, mas não sei nem como. Então eles podem orientar você aí como se tornar membro dessa igreja, porque a gente queria muito que você participasse disso. Nós temos 20 anos, pode sentar, irmãos, obrigado. Nós temos 20 anos aqui de história para celebrar, a gente está celebrando aqui os 20 anos, mas a gente queria celebrar os próximos 20 anos, mas com você fazendo parte dessa igreja também. Então, até mesmo você que já tem vindo outras vezes, que tem estado por aqui, mas ainda não é membro, vamos lá, gente, vamos acertar logo isso aí, essa situação, porque queremos você aqui como membro dessa igreja, para a gente servir ao Senhor juntos. Amém? Eu tenho certeza que o restante da igreja fala amém. Amém. Viu? Nem combinamos. Mas não deixa de dar o seu nome depois, mostrando o seu interesse de fazer parte conosco desta comunidade. 20 anos, e nós fazemos parte dessa história. Uma história de cuidados de Deus, história da celebração desta igreja, por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas a história não para, a história continua. Então, no próximo mês de maio, e alguns meses, é difícil não pregar sobre alguns assuntos. E o mês de maio me traz um desses assuntos que, sinceramente, não tem como não passar por ele, que é o mês da família. Falar sobre família, reservar um mês inteiro para a gente pensar a respeito da família cristã, biblicamente pensar sobre a família, os desafios da família, ter aqui orientações bíblicas, programações da igreja, pensando na família. Mês que vem, a temática escolhida é a seguinte, para aí. Próximo mês, essa ideia é a seguinte, deixa eu vender rapidinho aqui o peixe. Eu estava conversando com um pastor amigo, recentemente, falando com ele a respeito da nossa igreja, dos 20 anos, e de como nós gostaríamos de celebrar, de pensar nesses 20 anos, a respeito dos ensinos. Ou seja, alguém que ensinou muita coisa sobre Deus, sobre a Bíblia, gente que já passou por aqui ensinando. Pais, avós, que ao longo da história vem ensinando os princípios bíblicos para os seus filhos, e hoje nós desfrutamos de uma igreja, de uma comunidade que viveu isso, que pode contar histórias. Eu aprendi sobre a Bíblia com os meus avós, com os meus pais, e por isso eu estou aqui até hoje. Agora, qual é o problema justamente quando nós não fazemos isso? Quais são os problemas? Quando a educação cristã, que deveria ser continuada, ela é interrompida, quando ela é descontinuada. E aí entra o princípio da educação continuada no nosso país. Qual é a proposta do país
sobre a educação continuada, da informação, da especialização de pessoas. E o slogan por aí dessa educação continuada é: porque nunca é tarde demais para aprender. Agora, quando a gente coloca esse prefixozinho des, é bem curioso. É porque se eu falar assim: poxa, Nando, liga essa luz para mim, o Nando vai lá, aperta o botãozinho e ligou a luz. E a luz acesa, eu falo: Nando, desliga a luz, ele vai desfazer uma ação, ou vai fazer uma ação contrária. Percebam bem, quando nós estamos falando de uma educação descontinuada, pode ser ou que nós interrompemos uma educação que vinha sendo feita, ou que nós passamos a ensinar coisas contrárias àquilo que era para ser ensinado. Eu quero pensar com você um pouquinho, a partir, ou durante todo o mês que vem. Eu creio que será um tempo precioso. Qual é o meu pedido para você? Divulgue. Divulgue. Conhecendo gente que está tendo grandes dificuldades aí com a educação de filhos, relacionamentos, que falta princípio cristão, falta princípio bíblico nos lares. Traga, convide, fala assim: olha, o nosso pastor lá durante esse mês vai fazer 4, 5 mensagens sobre a família, sobre a educação cristã. É importante que você vá. 5 mensagens, 4 mensagens durante o mês que vem. Ok? Então divulgue, você vai receber isso daí depois para você compartilhar nas suas redes sociais. Eu quero convidar você para você orar mais uma vez, para a gente voltar aqui a nosso pensamento para esse tempo de meditação na palavra. Você pode curvar sua cabeça, por favor? E faça uma breve oração pedindo: Senhor, fale um pouquinho mais ao nosso coração nessa noite de festa. Deus Pai, este lugar é tua casa, casa de oração, local reservado para a porção do teu povo se reunir para te adorar, para ouvir a tua voz, para se organizar, para te servir, para contribuir com a tua obra, a transformação da cidade e redimindo um novo Israel para ti. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que nós podemos cantar nessa noite, pelas verdades afirmadas aqui por nós. Nos fortaleça para a tua obra, a cada dia. Abençoe-nos nesse tempo de meditação também na tua palavra. Te agradecemos por essa palavra que é viva e eficaz, que ela fala por si só, usada pelo teu Santo Espírito, e assim ela pode impactar o nosso coração e mudar a nossa vida. Nós cremos nisso, por isso nós pedimos: Santo Espírito, fale ao nosso coração um pouco mais, mas que seja suficiente para preencher o vazio que possa haver na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Durante todo esse mês, pensando aqui nesses 20 anos de igreja, nós pensamos nessa frase como nosso tema aqui. Nós somos um povo em movimento com uma história para celebrar. Eu disse na semana passada o seguinte: eu vou dividir esses 2 últimos encontros nossos, 2 últimos cultos, em 2 sermões. Primeiro, semana passada, falando sobre um povo em movimento, e nós olhamos ali com base em Lucas 24, versículos 13 a 35, aquela historinha dos 2 discípulos a caminho de Emaús, e quando Jesus se apresenta, conversa com eles, e toda aquela história que nós vimos na semana passada. Eu disse: olha, na semana que vem, nós vamos falar a segunda parte, ou pensar um pouquinho sobre a segunda parte desta frase. Nós somos um povo em movimento, mas com uma história para celebrar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, novamente, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, mas a leitura agora do restante do Evangelho, dos versículos 36 a 53.
Lucas 24, a partir do versículo 36, aquele esquema que a gente sempre faz, compartilhando a Bíblia com quem está sem Bíblia do nosso lado, mantendo a nossa Bíblia aberta para a gente ler alguns outros textos, para você poder marcar algumas questões, alguns elementos importantes aí para a sua vida. Mantenha a sua Bíblia aberta. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Deixa eu explicar de uma vez o que são essas coisas. Parte anterior que nós vimos na semana passada, desde o versículo 13 até o 34, Jesus então se apresenta, se coloca de caminho com esses dois discípulos que vão de Jerusalém para Emaús, e eles estão tristes, sem esperanças, desamparados, e vão lamentando tudo o que tinha acontecido. O quê? Poxa vida, Jesus morreu já há 3 dias. É certo que algumas mulheres até estiveram lá no túmulo, falando que o túmulo estava vazio, que tinha 2 homens por lá. Alguns irmãos nossos foram lá, confirmaram isso, mas já é esse o 3º dia e nada. E Jesus então explica toda a Escritura, ou tudo que a Escritura fala a seu respeito, contando toda a sua história. E eles caminham então quase que por 11 quilômetros, eles chegam até essa aldeia chamada Emaús. Jesus faz de conta que vai passar, que vai seguir, eles insistem com Jesus para ficar. Jesus entra na casa com eles, e ali no momento de partir o pão, Jesus abençoa e parte o pão e dá a eles. E quando eles veem que Jesus faz isso, eles então reconhecem Jesus. Jesus desaparece e eles começam a se questionar. Poxa vida, era ele. Como é que pode? Lembra? Nosso coração ardia enquanto ele contava tudo sobre ele, enquanto ele estava no caminho. E eles saem no mesmo instante, eles voltam para Jerusalém, os mesmos quase 11 quilômetros de volta. E o que eles querem fazer? Eles querem se encontrar com os amigos, com os discípulos, que ficaram em Jerusalém, para contar isso, para contar, olha, nós também estávamos andando pelo caminho, e Jesus também depois apareceu, esteve conosco, comeu lá com a gente, ou pelo menos partiu o pão, nós o reconhecemos, e ele saiu. Então eles queriam voltar para contar essa história para aqueles que não estavam lá por perto. É aqui que a gente está no nosso versículo 36. Então, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa agora da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E agora vão as palavras. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou.
Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse instante. Bem, essa é a continuidade da nossa história, então, segundo Lucas, nos informa a respeito dos encontros de Jesus com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Aqui, logicamente, nós temos uma série de lições que podem nos ajudar muito, quando nós queremos pensar aqui sobre essa história deste povo, chamado igreja, que tem uma história para celebrar. E a gente olha então para esse texto e pode se perguntar, o que nós temos para celebrar com base nesse texto? Porque se eu perguntasse para vocês, como assim o Neto fez aqui no momento de direção do culto, gente, você aí que tem algo para louvar, colocar diante de Deus numa frase de adoração, fale, adore a Deus. E nós começamos a falar, te louvo por isso, te louvo por aquilo, te louvo assim. Por que nós temos que celebrar? Ou quais razões nós teríamos para celebrar aqui como igreja? E nós poderíamos passar um bom tempo aqui listando isso. Desde o primeiro banco até o último banco, até lá onde está o Mateus no som, nós poderíamos aqui falar sobre as coisas que são para nós razões para celebrarmos a Deus. Nós poderíamos contar coisas do ordinário da vida, coisas simples, como acordar de manhã, estar vivo. Que é um presente melhor do que esse? Talvez seja por isso que esse tempo se chama presente, não é? Deus nos deu um presente de acordar de manhã e estarmos vivos. Aconteceu tanta coisa durante a noite ao nosso redor e até mesmo no nosso organismo. Já pensou que coisa fantástica que acontece quando o próprio cérebro dá lá, faz um upgrade lá e reinicia a maquinazinha? Tem umas que reinicia mal a peça, na porta pior do outro dia, né? Mas Deus nos permite reiniciar a maquinazinha aí, colocar as coisas em ordem, aquele monte de coisas que nós vimos, as palavras que nós falamos, aquilo que nós ouvimos. Junta aquilo tudo e está aqui sendo processado e você está lá dormindo, ou tentando, mas pelo menos dormindo, esperas. O coração está batendo, você está respirando, o corpo está funcionando, você não viu nada acontecer, e no outro dia, simplesmente, você acorda como o belo adormecido para homens, e mulheres, a bela adormecida, e vamos para o dia. E o milagre aconteceu. Isso é um milagre do ordinário. Quer melhor? O salmista nos convida a adorarmos a Deus, e ele convoca um grupo muito especial no Salmo 150. Vocês lembram? Quem é que o salmista chama para louvar a Deus no Salmo 150? Todo ser que respira. Todo ser que respira. Por quê? Respirar é um negócio tão simples, não é verdade? Percebam, estamos todos nós fazendo isso nesse exato momento. E há todo um mistério acontecendo dentro do nosso organismo. Isso é presente de Deus. É fato que alguns ainda podem acrescentar naquilo que é milagre ordinário uma série de fatores, de experiências vividas com Deus que podem ser chamadas do extraordinário, do sobrenatural, do milagre. Aquilo que é incomum no dia a dia. Nós podemos celebrar isso também, nós temos muitas coisas para celebrarmos. E eu disse então, na semana passada, o seguinte, falei, irmãos, eu preciso que você grave, irmãos e irmãs, gravem algo que eu considero extremamente importante. Eu disse aqui, talvez seja a coisa mais importante que eu tenha dito, a título de sermões aqui. Eu mostrei esse desenhozinho aqui para vocês e falaram, pastor, passa aquilo de novo, mostra de novo. Eu disse o seguinte, se você se encontrar com alguém, conhecer alguém que já disse para você que não precisa de Deus, ou não precisa do Evangelho, não precisa da igreja, porque está tudo certo na vida deles, ou dele ou dela, porque ele vive bem, porque ele tem uma moral elevada, porque ele paga os seus impostos e tudo mais, uma pessoa muito boa, muito bacana, chegar para você e dizer, eu não preciso de Deus, eu não preciso de fazer isso que vocês fazem, de estar dentro da igreja, eu queria que você apresentasse isso, gravasse isso, só dissesse o seguinte para essa pessoa,
Meu querido, você precisa entender que a sua vida faz parte de uma história maior. Explica isso para ele. Mas como assim? Olha, aconteceu o seguinte, Deus fez e organizou o mundo lá atrás, fez céu e terra, fez tudo de bacana que tinha, e colocou Adão e Eva lá, e eles desobedeceram a Deus, e a partir daí então Deus começa a trabalhar para redimir o seu povo, para trazer a sua criação para o centro da sua vontade, e ele traz Israel, ele cria um povo, ele ensina um povo a maneira como ele queria que esse povo vivesse para ele, para a glória dele, e vai salvando esse povo no meio do caminho, vai dando oportunidades para esse povo diariamente. Esse povo vai ter que aprender e reaprender a servir a Deus todos os dias, e Deus vai a cada momento da história reconstruindo a vida desse povo e a história desse povo. E eles vão fazendo isso até e apontando para um ponto máximo da história, que é onde entra Jesus em tudo isso. Ele é o centro dessa história maior. Tanto o passado como o presente apontam para este homem, para Jesus Cristo. E então, Deus continua, após Jesus Cristo, trabalhando com seus atos de redenção na igreja ou através da igreja e na história deste povo que vive por aqui. Deus ainda está trabalhando e vai continuar trabalhando para redimir a sua criação. Então nós vemos no início da Bíblia essa criação sendo feita, pecando diante de Deus, e nós vemos toda a Bíblia contando essa história de redenção. O que a Bíblia conta é uma história de redenção. E nós vemos no Apocalipse o final dessa história de redenção. O Neto disse aqui, olha, nós sabemos que a história já tem um final certeiro. É a história de redenção. Então nós precisamos contar para as pessoas, eu e você, que a vida delas faz parte de uma história maior. Eu queria dizer isso novamente para você. Se você acha que o que a gente faz na igreja, você que porventura nos visita, você que nos assiste pela internet, talvez possa pensar isso. Não, a sua vida faz parte de uma história maior. E essa história é uma história de redenção. E nós, igreja, fomos chamados para fazermos parte desta obra de redenção. Nós somos parte importante disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas com base nesse texto, eu queria mostrar aqui algumas razões, os motivos para a nossa celebração, olhando para o que acontece aqui na história desses homens. Vocês perceberam que Jesus faz, se apresenta e eles continuam com dúvidas ainda? Vocês viram? Olha aí, versículo 41, olha que coisa fantástica. Algum irmão ou irmã poderia ler o versículo 41, por favor? Eles não acreditam ainda. E a gente se pergunta, como pode? Fico imaginando, né? Talvez Jesus quisesse agir como um de nós, estando todos eles ali reunidos, aqueles dois que tinham conversado com Jesus os 11 quilômetros. Professor, os outros aqui podem não acreditar, mas vocês dois não. Vocês dois nós caminhamos 11 quilômetros, eu preguei para vocês 11 quilômetros. Nós entramos lá na casa, lá eu entrei lá, e vocês, poxa, me reconheceram na hora que eu bati o pão. Os outros podem, agora vocês dois não, por favor. Mas não, o texto não separa. Todo mundo de novo, não acredita. É difícil. A grande questão é que agora é por causa da alegria. Eles ainda não acreditaram por causa da alegria, mas eles têm razões para celebrar. A primeira razão que eu acredito, e seja uma razão de celebração de Israel, mas uma celebração para as nossas vidas também, é ver que Jesus, na obra máxima de Deus, pôde reverter toda a nossa incerteza e desesperança. Olha o que acontece, é assim. Nos versículos 13 a 35, nós vimos esses caras, num determinado momento, eles param entristecidos. Não conseguem andar de tão tristes que estão. Agora essa turma consegue andar os 11 quilômetros de volta, para ir lá contar para os outros discípulos, e agora eles estão cheios de alegria. É porque a incerteza foi revertida. E olha a palavra maravilhosa que Jesus fala: paz seja convosco.
Pelo menos no Evangelho de Lucas, pelo menos umas 13 vezes, Lucas repete essa expressão, ou pelo menos usa a expressão paz. É uma expressão simples, shalom. Shalom, o judeu usa essa expressão para falar shalom, ou para falar paz, para desejar paz. E essa palavra, ela significa basicamente o seguinte: estar pleno, estar cheio. É algo que você tem que te completa, que não precisa de mais nada. É como a sensação, a ideia de algo que te deixa totalmente satisfeito com a sua vida, com a sua história, com o momento que você está, com os recursos que você tem. Ou seja, paz, está completo, não precisa de mais nada. Ou seja, paz seja com vocês, vocês não precisam de mais nada para satisfazer a vida, as necessidades, os sonhos, as esperanças de vocês. É isso que Deus faz. Foi isso que Jesus fez nesse instante. É uma ruptura de um momento de tristeza, de dor, de desesperança, para um momento agora onde as incertezas vão embora. E quando a gente olha os outros evangelhos, no que eles estavam, ou como eles narraram essas histórias, ou os encontros de Jesus, são fantásticas. Há diferenças de alguns deles. Se você depois quiser olhar em casa e ler, leia. Mateus, por exemplo, diz o seguinte, Mateus é muito rapidinho, quando ele vai contar essa história, ou um dos encontros dos discípulos com Jesus. E Mateus diz o seguinte, que Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram tomados de alegria e eles os adoraram. Basicamente foi isso. Jesus aparece para 11, assim. Marcos, ele já vai pesar um pouquinho a mão. Marcos diz que ele se apresenta para 11, mas que Jesus fala da incredulidade deles. Segundo Marcos, Jesus diz, olha, difícil a incredulidade de vocês, hein? João é pior ainda. João conta que eles foram para Jerusalém, eles se trancaram dentro de casa, e as portas estão trancadas, e diz que eles estão com medo dos judeus. E Jesus de repente se apresenta lá dentro da casa, e ele diz o quê? Paz seja convosco. Cada um conta a história de um jeito. Aqui nós vemos o restante da história, e a gente percebe o seguinte, tem alguns que estão amedrontados, então, morrendo de medo, uns estão andando pelo caminho, estrada fora, conversando sobre tudo o que aconteceu, mas sem saber de fato o que aconteceu. Ou seja, desanimados, entristecidos, mas estão andando por aí, frustrados. Eu falei na semana passada sobre essa frustração, não é? A frustração, ela nasce de uma expectativa equivocada, ou de uma expectativa falsa. E a expectativa falsa desses homens era incrível. Porque o que eles queriam? Que Jesus restaurasse ou libertasse eles do Império Romano. E até mesmo na hora de subirem, de Jesus ir ser assunto aos céus, alguém ainda pergunta, lá no livro de Atos, alguém pergunta para Jesus assim, Senhor, é esse tempo agora que o Senhor vai restaurar Israel? Ou seja, aos 44 minutos do segundo tempo, eles ainda estão preocupados com aquilo que era a necessidade específica deles. E Jesus praticamente passa o tempo inteiro dizendo, olha, a comida e a bebida que eu como e bebo é fazer a vontade do meu Pai. E meu Pai vem para buscar os que estão perdidos. Eu vim para os doentes, para os que têm necessidades, não é para os sãos. E eles estão preocupados com o quê? Cada um com o seu problema. E é essa falsa expectativa, porque Jesus simplesmente poderia ter dito, gente, eu não vim aqui libertar vocês do Império Romano não, viu? Não vim. Ia ser terrível, né? Como assim, não foi? Não é? Nós precisávamos disso. Não vim. Ele disse, eu vou subir aos céus, eu vou voltar para o meu Pai, vocês vão continuar escravos de Roma. Tudo faz parte do plano. É a partir de Roma que essa história segue. É a partir de Roma que Paulo leva o Evangelho. O alvo era Roma, a capital do mundo. Tudo faz parte do plano. Para que o Evangelho chegasse até nós. É difícil não olhar para o livro de Atos, a segunda porção de Lucas, e não ver que esse plano seguiu. Como seria talvez se Jesus dissesse, olha, vim aqui, vamos montar um exército bacana aí mesmo,
e a gente vai acabar com esses romanos aí, com esse império, e pronto, Israel está livre. Livre para quê? Para fazer igual eles fizeram no tempo de Esdras? Reconstruir o muro, reconstruir o templo e continuar pecando? Não é uma mudança de circunstância, é uma mudança de atitude que Israel precisava. Não era uma mudança da sociedade ao redor de Israel. Não era uma plataforma de um novo governo que ia resolver o problema de Israel. Mas era uma conversão sincera de coração. Coisa que quando aconteceu, Israel experimentou de algo maravilhoso de Deus. Mas enquanto isso não aconteceu, Israel teve que sofrer. Então, apesar de outra aparição de Jesus, as dúvidas prevalecem. Meus queridos irmãos e irmãs, como é difícil lidar com a dúvida. A dúvida é um problema. Houve quem disse na história do pensamento moderno que a dúvida precede o erro. Talvez seja por isso que existem nas placas de trânsito por aí afora, na dúvida, não ultrapasse. A epístola Tiago, no capítulo 1, quando no versículo 6, Tiago está falando sobre como se obter a sabedoria, Tiago fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quais são as dúvidas que pairam sobre o nosso coração nesses dias? Você já se deparou diante de uma oração e tendo uma dúvida, que a gente tenta esconder de Deus, que a gente está com essa dúvida? Já passou por isso? Sabe que é preciso colocar diante de Deus, mas tem uma dúvida pegando. E a gente não fala com Deus, mas Deus sabe, a gente sabe que Deus sabe. O que Jesus faz, e precisa ser motivo para a nossa celebração, é que Ele remove toda a incerteza, toda a desesperança. Esses homens, esses discípulos, viveram a perda do sonho. Ou seja, realmente acabou, morreu, acabou, já era. Mas eles viram Jesus ressurreto. Ou seja, a morte não venceu. Não acabou ali. E nós, nesses dias, para aprendermos a celebrar a morte da incerteza e da desesperança, nós precisamos primeiro olhar para a nossa vida eterna. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança se basear nas coisas deste mundo, nós seremos os mais infelizes dessa terra. Às vezes nós alimentamos a desesperança por isso. Primeiro, porque nós fixamos uma raiz tamanho neste lugar e nós não queremos nem pensar na possibilidade da vida eterna. E segundo, porque assim como aqueles discípulos, nós colocamos as nossas expectativas no lugar onde Deus não colocou as dele. O problema de Israel foi esse. E então, nesse processo, Jesus tem que se apresentar e insistir, ele insiste mesmo, e a angústia desses homens dá lugar à paz, porque Cristo se coloca no meio deles e dizendo: paz seja com vocês. Há um livro muito famoso na nossa cultura nesses dias, um livro que fala sobre liderança, um livro secular, de um homem chamado Sun Tzu, chamado A Arte da Guerra. E neste livro, Sun Tzu fala o seguinte, que o grande objetivo da guerra é a paz.
Às vezes, em nome da paz que nós queremos, que nós lutamos para conquistar, da paz que nós não abrimos mão, nós compramos guerra. Quando a verdadeira paz, só Jesus pode dar. É essa paz que nós temos que celebrar. É essa paz que nós vamos celebrar quando participarmos dessa mesa. Mas há uma segunda questão que eu quero compartilhar com você. Uma outra razão para podermos celebrar nessa noite. Para fecharmos aqui o mês das nossas celebrações. De 20 anos dessa igreja. É o fato de que nós podemos celebrar o cuidado de Deus. A insistência de Deus com gente que não está querendo aprender, não quer ver, não quer fazer, que já ouviu, já cansou de ouvir. Jesus usa toda a Escritura. Perceba que Jesus fala da Bíblia toda dos seus dias, né? No versículo 46 ele fala: importava cumprir-se tudo que de mim está escrito na lei, ou seja, os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. Olha como era composta a Bíblia nos tempos de Jesus. Então Jesus diz: olha, está vendo tudo isso? Já foi escrito. Era importante, era necessário que o Cristo padecesse. E ele está citando Isaías 53. Você pode pegar a sua Bíblia, dá uma olhadinha, Isaías 53. Jesus tinha que passar por tudo aquilo lá. E pensa Jesus ensinando então para esses homens, dizendo assim: gente, meus queridos, irmãos, discípulos, o meu pai já tinha falado por intermédio de Isaías sobre o meu respeito. Vocês já leram isso? Aprenderam isso? Ensinaram isso? Alguns de vocês sabem isso de cor e salteado. Mas é preciso viver isso. É preciso pensar o seguinte: a Escritura está aqui, sim, ela existe, ela existiu, ela é regra para vocês, mas ela precisa servir para a prática. Vocês só leram, só aprenderam, só conhecem a letra. Olha, vocês tinham a Bíblia até agora, agora vocês têm a mim mesmo. Estou aqui. E a insistência de Deus, ela está na Bíblia inteira. Para com Israel. Quando nós lemos os livros de crônicas, então, é maravilhoso contar como Deus insiste com esse povo. E o povo erra, e erra. No livro de Juízes, a cada 40 anos, Deus levanta um novo juiz para libertar Israel, para converter o coração de Israel de novo. Israel volta, e eles caminham muito pouco na presença do Senhor, e erram de novo. E Deus dá outra chance, outra chance, outra chance. E eu não sei se você é como eu, pelo menos lá no passado, quando eu era bem menor, bem mais novo, eu olhava para as histórias de Israel e eu pensava o seguinte: não é possível, esse povo é muito ruim, gente. Como é que Deus faz isso com esse povo? Ah, não pode ser assim, não é? Livro de Jó, nós vimos semana passada aqui, quinta-feira, estudando aqui sobre os livros da Bíblia. Jó, numa conversa com Deus, de repente Deus propõe para ele: escuta aqui, vamos fazer o seguinte: você quer governar o universo por um dia, para você julgar segundo a sua justiça, o reino inteiro, o mundo inteiro? Governe o mundo por um dia, julgue segundo o seu jeito aí, a sua justiça. Já assistiram Todo-Poderoso? Lembra do filme? Viram a lambança que ele fez? Também escolheram o Jim Carrey, né, para fazer. Tinha que dar naquilo. Mas pensem bem, a proposta de Deus para Jó: governe o universo por um dia, segundo a sua justiça. Vamos falar a verdade, gente? Ia sobrar o quê, se fosse para eu ou você julgar o mundo um dia só, segundo a nossa justiça? Eu acho que se a oportunidade fosse para você julgar, eu não estaria aqui. Tenho uma impressão. Mas Deus insiste com esse povo. O nome disso? Graça. Tem outro nome? Favor imerecido? Não tem. Todo dia, todo instante, todo momento Deus faz. E está fazendo agora de novo. Diante dos nossos pensamentos. Diante daquilo que nós trazemos para a igreja. Agora me chama muito a atenção esse versículo 37. Quando Jesus se apresenta, eles estão surpresos e atemorizados, e eles acreditam estarem vendo um espírito.
E eu fui dar uma pesquisada para ver se seria a mesma expressão de quando Jesus, lá em Mateus, vai andando lá sobre o mar e eles pensam ter visto um fantasma. Eu falei, deixa eu ver se é a mesma expressão usada lá, para imaginar que aqui eles estavam com medo do fantasma. E não é. Aqui é um espírito mesmo. Percebo que não é o Espírito Santo. Lucas escreve com uma letrinha minúscula para falar realmente do espírito, a ideia da alma. Eles estão achando que é uma alma que aparece no meio deles. E eles ficam assustados. Uma vez, vou contar para vocês. Eu fui pregar numa determinada igreja, creio que tenha sido na igreja de Campinas, e eu comecei o sermão dizendo o seguinte: eu acredito em fantasmas. E preguei o sermão inteiro. E no final do culto, uma irmã na porta da igreja me disse: pastor, você não poderia falar aquilo não, porque tem gente que acaba acreditando em fantasma mesmo. Eu falei: não, irmã, mas eu expliquei o tipo de fantasma que eu acredito. O senhor explicou? Eu falei: expliquei. Logo depois da frase que eu disse que eu acreditava em fantasma, eu disse qual era o tipo de fantasma que eu acreditava. E ela falou assim: eu não percebi. Eu fiquei tão preocupada com o senhor tendo medo de fantasma. Eu falei: irmã, mas eu tenho medo de fantasma sim. E de vez em quando eles saem dos escondidos da minha alma, dos porões da minha alma, e vêm me assombrar. Jesus sabe o quanto os fantasmas da nossa história nos assombram. Que vez por outra, eles saem dos porões da nossa existência, da nossa mentalidade, da nossa lembrança, e eles vêm nos assombrar. Esses fantasmas são as experiências traumáticas que nós tivemos, os relacionamentos quebrados que nós tivemos, as decepções que nós vivemos, as perdas que nós vivemos, tudo aquilo que é traumático, que é trágico na nossa vida, pode ter se transformado num fantasma. E a gente tem medo, sim, que eles apareçam de novo. Quem já foi abandonado tem medo do fantasma do abandono. Quem já passou fome tem medo da escassez, do fantasma da escassez. Quem já foi traído tem medo do fantasma da traição. Existem fantasmas que nos assombram. Mas Jesus sabe disso. E eu me pergunto, gente, quanto tempo uma dúvida vai durar? Quanto tempo uma dúvida pode durar? E eu tentei achar a resposta para essa pergunta, mas eu não consegui. A única resposta que eu consegui trazer para essa pergunta foi: a dúvida dura enquanto eu e você alimentarmos ela. Mas sabe de uma coisa? Nós somos bons nisso. Em alimentar as dúvidas. Eu, quando estava no seminário, no último ano de seminário, nós recebemos uma notícia de que os professores do seminário fariam uma espécie de simulado do exame que o presbitério faz com a gente. Todo seminarista presbiteriano morre de medo desse exame. De finalmente você passa 4 anos estudando, e aí você vai lá para o presbitério, né? O Ronaldo, nosso representante do presbitério, sabe que a turma passa lá, e a gente é um mês sem dormir, quando a gente vai chegando no dia desse teste. E então, lá no seminário de Campinas, o reverendo Adão Carlos resolveu, junto com seus professores, fazer um simulado. Como se não bastasse a gente viver isso no presbitério, vamos viver antes no seminário, né? Então nós vamos, e foram para a nossa turma. Chegaram lá, eu não sei até hoje como aquele sorteio funcionou, mas eles fizeram um sorteio na nossa classe para saber qual aluno seria o primeiro a ser arguido pelos professores. Estava o diretor do seminário, o coordenador do curso, o supervisor do curso, mais 3 professores, foram para a nossa classe, colocaram as cadeirinhas ali, e disseram: bom, gente, nós fizemos um sorteio, e o sorteado foi o seminarista Giovanni. Falei: mas que sorte, né? Falei: não, passo vez. E aí, vamos lá. Me colocam lá. Perto dos seminaristas é a pior coisa que tem, gente. Não existe um ser mais cruel no mundo do que o seminarista, para criticar sermão e para fazer esse tipo de pergunta. Então, fui para lá, e eu não vou me esquecer, eu sonho com isso até hoje, é um dos meus fantasmas. E eu sentei,
e o professor Silas Luiz me fez a seguinte pergunta, a primeira pergunta. Giovanni, você sabe que durante a história da igreja cristã, são muitas as maneiras de se pensar a Santa Ceia, de se distribuir a ceia, em todas as igrejas cristãs, católica, anglicana e tantas igrejas por aí. Queria que você falasse para a gente sobre quais são as formas que até hoje se falaram sobre a ceia, as maneiras como a ceia é tratada nessas igrejas, e qual é a forma que a igreja presbiteriana adotou de ministração da ceia. Bom, eu pensei, essa é mole. Passei 4 anos me preparando para isso. E respondi, gente. E a minha estratégia é a seguinte, eu confesso. Eu vou gastar uns 20 minutos nessa que eu canso essa turma. E ali eu fiquei. Falei, a igreja católica, transformação, transforma em pão, o pão transforma em consubstanciação, transubstanciação. E falei tudo aquilo lá, falei dos anglicanos, de Zwinglio, de Calvino. Fiz a nossa é essa aqui. E aí o professor, depois de 15 minutos, o professor olha para mim e diz, está faltando uma palavra. Eu falei, não é possível. Eu falei, tem 15 minutos que eu estou falando, eu falei tudo que eu sei. Ele falou assim, mas está faltando uma palavra. E aquilo foi me dando um nervoso. Eu falei, uma palavra? E os outros professores também ficaram incomodados com aquilo. Mas que palavra? Ele já disse tudo. Eu falei, eu quero ouvir uma palavra. Se você não falar uma palavra que eu quero, não serviu a sua resposta. Eu falei, professor, me ajuda aí com essa palavra, porque eu não sei não. E ele falou assim, detalhe, era a palavra do que Calvino dizia a respeito da ceia. Eu falei, não sei. Ele falou assim, especial. Para Calvino, a ceia era um momento tão especial, que é como se Cristo sentasse com a gente aqui nessa mesa, ao redor aqui da mesa com a gente. E se nós ceássemos com Ele na nossa presença, quase que se pudéssemos tocá-lo. Era assim que Calvino pensava na Santa Ceia, da presença, do memorial especial de Jesus. Não é possível, ninguém nunca falou isso para mim. Eu falei, mas é isso que eu queria ouvir. Nesse texto aqui, olha o que Jesus faz para dar mais chances, para que eles pudessem entender. Versículo 39, vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, me toca aqui, faz a prova. Sou eu, corpo, não sou um espírito, pode me tocar. Não é o quase próximo, é o próximo, está ali do lado, presença. Mas eles ainda não conseguem. Nós precisamos celebrar o cuidado de Deus em remover de nós toda a dúvida. Meu querido, pode ser que o momento traumático da sua história tenha sido a maneira que Deus utilizou para que a dúvida do seu coração fosse retirada. Para que a sua fé tenha sido provada no limite. Para que você possa falar assim, não é verdade, eu creio em Deus sim. A oração funciona sim. Eu vi isso. Nosso irmão Wilson que deu testemunho, eu vi isso. É assim que Deus faz. Quase podendo tocá-lo. E esses homens podiam. E para a cereja do bolo, já que eles não acreditam, gente, espírito não come, não bebe água. O que Jesus faz? Tem alguma coisa para comer aí, gente? Só faltava ele falar assim, não estou com fome não, mas só para provar para vocês que eu sou quem eu sou, me dá um negócio para comer. E aí ele come na presença deles, para que eles pudessem ficar livre dessas dúvidas. Eu sou da geração do desenho animado, creio eu. E de pequeno aprendi a assistir desenhos, e eu gostava muito de desenhos.
E tinha um que era o meu favorito. E confesso que de vez em quando ele ainda aparece como um favorito. Essa turminha aqui. Essa cena do Scooby-Doo é clássica, não é? Ele tem medo mesmo. Morre de medo. De fantasmas. E ele e o Salsicha, eles dão um azar tão grande, que quando eles se organizam para pegar um fantasma, ele fala com o Salsicha, ou então o Salsicha fala para ele assim: Scooby, vamos vazar para cá, para longe, porque o fantasma foi visto por aqui, a gente vai para cá. E beleza, tá bom, Scooby, vamos lá. E eles vão ali na esquina, eles vão de cara com o fantasma. Eu nunca vi ser tão azarado aqueles dois daquele jeito. Parece que eles atraem, né? Sabe essa história que o medo atrai? Parece que esses dois, né? Quando acontece, eles saem de lá, eles vão de cara com o fantasma e acontece aquele tumulto inteiro. E eles tentam de todas as formas se livrarem do fantasma, enganar os fantasmas. Cada um plano ridículo, né? Tem uns que são engraçados, que eles colocam o fantasma lá sentado numa... Ele chega numa sala e está lá, é um cabeleireiro. E aí o Salsicha, o Scooby lá vestido de cabeleireiro, o fantasma entra: oh, mas que bom que você veio, senta aqui, não vamos arrumar seu cabelo? Né? Dá tudo errado. Tudo errado. É uma questão de tempo e o fantasma vai assombrar eles de novo. Mas sabe o que é legal no desenho deles? É que sempre no final eles descobrem que os fantasmas não são verdadeiros. Geralmente são invenções da cabeça deles ou de algumas pessoas. O seu fantasma e o meu fantasma, geralmente ele não é. Para nós eles não são mentiras também. Eles nos trazem dúvidas quanto à nossa fé, quanto ao nosso papel, nossos papéis como homens, como mulheres, como filhos, como maridos. Mas Deus quer remover tudo isso de nós. E Ele pode remover tudo isso de nós. Mas o texto segue. E nós temos uma última razão para celebrarmos a Deus. E eu acho e creio ser uma das mais importantes aqui neste texto. Olha o versículo 47. Jesus disse: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que sejais revestidos. Diz a Bíblia que os próprios anjos queriam essa tarefa, mas ela foi dada a nós. Jesus disse para os seus discípulos: vocês são testemunhas disso, vocês vão ter que contar isso. Irmãos e irmãs, nós somos testemunhas disso aqui. Nós precisamos contar isso. Mas nós precisamos celebrar que Deus resolveu fazer isso através de nós. Como pode Deus querer fazer isso através de nós? E Deus pensou em tudo, viu? Eu sempre digo, na Bíblia você encontra 95% de tudo que você precisa saber sobre Deus, sobre o que Deus quer para você. 95% do que você precisa saber está lá na Bíblia. O grande problema é que muita gente, ao ouvir isso, é capaz de passar 95% do tempo tentando descobrir quais são os outros 5% que estão faltando. Porque a gente gosta dessas coisas. De ficar especulando e falando e filosofando biblicamente. A gente precisa ser um pouco mais prático em tudo isso. Deus resolveu usar a gente. É assim. Assim como Jesus fala com esses discípulos, vocês não podem desconsiderar o que era importante. O que é importante? A gente precisa aprender a usar, a viver com aquilo que é importante no reino de Deus, importante para o reino de Deus. Às vezes a gente gasta muito tempo com o que não é importante, enquanto pessoas se perdem.
E Jesus fala, é preciso pregar o arrependimento. Vocês viram tudo isso, gente. Eu ainda me pergunto às vezes, Senhor, como você pode usar gente tão ruim como eu? Tempos atrás, o Fantástico apresentou uma reportagem com um certo cidadão, eu creio que ele era um capitão da Marinha Reformada dos Estados Unidos. E ele tem um filho tetraplégico. E esse comandante, hoje esse filho é adulto, mas esse comandante, ele é um atleta de triatlon. Ele corre, ele nada, ele pedala longas distâncias. Uma das provas mais importantes que ele disputou foi o Ironman. Uma prova duríssima. A curiosidade é que esse homem, ele resolveu que em todas as provas que ele fosse disputar, ele ia levar o seu filho tetraplégico. Então ele nada, arrastando o seu filho adulto num barquinho inflável. Ele vai pedalar na bicicleta, ele coloca o seu filho numa cadeirinha na frente, e ali ele pedala. Quando ele corre, é a mesma coisa. O filho vai sentadinho num lugar, ali numa cadeirinha, e ele sai empurrando. Todas as provas. Ele resolveu levar o filho dele. E um dia perguntaram para ele, por que você fez isso? Por que essa decisão de carregar o seu filho tetraplégico nessas provas que você fez? E ele falou o seguinte, falou assim, quando meu filho nasceu com essas limitações e para algumas imperfeições, eu tomei uma decisão, eu decidi que eu não ia deixar ele de fora de nada do que eu fosse fazer no mundo. E assim ele faz. Foi o que Deus resolveu fazer. Deus resolveu, decidiu que tudo aquilo que ele fosse fazer no mundo, ele ia levar a gente junto. Nós somos os tetraplégicos, os paraplégicos da história. Mas ele resolveu que não ia deixar a gente de fora, principalmente do plano de redenção. Nós somos os imperfeitos, os limitados, e ele nos carrega. É legal quando a gente assiste o videozinho lá desse pai, quando ele chega no finalzinho das provas, o filhozinho comemora, sorri, o pessoal faz festa com eles, e ele comemora como se ele tivesse ele mesmo ganhado a prova. É assim que a gente faz. Deus faz todo o esforço, nos carrega, insiste conosco, e insiste outra vez, e nos dá outras oportunidades. E vai trabalhando, redimindo o mundo. E no final, em toda vitória, nós costumamos celebrar como se fosse nós que estivéssemos produzido todo o esforço. Irmãos, essa história desse texto propõe uma ruptura para esses discípulos. O passado não tem mais força sobre vocês. Vocês têm que romper com isso. Agora existe uma nova vida para frente. A gente vai participar da ceia. E eu queria que você ouvisse uma música de um grupo que teve aqui na nossa igreja há pouco tempo. O grupo do Projeto Solas. Eu tive o prazer de pastorear o Guilherme em Campinas. E essa música, ela tem muito a ver com isso. Sobre a graça de Deus. Sobre o passado e o futuro. Eu queria convidar você para a gente ouvir e assistir essa canção do grupo Solas. Pois Ele deu
sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
20 anos. O povo em movimento, uma história para celebrar. A história que nós lemos aqui não termina no Evangelho de Lucas, e ela nem termina no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que não termina. E dessa forma, essa história, ela é a nossa razão de celebrar. Nós celebramos essa história de redenção neste lugar há 20 anos. 20 anos. Essa é a história a ser celebrada. Qual é a história que nós temos para celebrar? É a história de redenção. E creio eu que essa é uma história que vai continuar. Neste lugar, Deus continua redimindo vidas através dessa igreja. E assim a gente vai contar com a graça de Deus, eu e você, porque olhando para esses 20 anos, a gente pode dizer que pela graça de Deus, eu e você fazemos parte dessa história de redenção. Quero convidar você para a gente participar dessa mesa. A mesa de celebração de 20 anos da história de redenção das nossas vidas. Mas antes disso, antes da gente vir aqui e participarmos da mesa, eu queria orar pela sua vida. Se você desejar vir até a frente, eu queria orar pela sua vida, apresentando a sua causa diante de Deus. Depois nós vamos participar da ceia. Se você desejar, sai do seu lugar, vem aqui agora, eu quero orar por você. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou. Isso é para encher o nosso coração de paz. Uma paz que excede todo entendimento. Jesus quer remover o nosso medo, nos ajudar a enfrentar os nossos fantasmas. A gente vai colocar isso diante dele nessa noite. Senhor, quando nós olhamos para a tua cruz, para o sacrifício de Cristo, olhamos para o sangue derramado, o cordeiro imolado, pode ser que não nos damos conta de tudo aquilo que há de conquista naquela cruz. Vez por outra, nos nossos dias, colocamos as nossas causas diante do Senhor, apresentamos a nossa queixa aos teus pés, oramos, falamos, pedimos, agradecemos, esperando a resposta do alto, dos altos céus. Às vezes nós colecionamos os anos, os meses, com os céus permanecendo em silêncio. E daí os nossos fantasmas nos assustam, nos assombram, e às vezes a gente tenta resolver do nosso jeito. E muitas vezes do nosso jeito não tem dado certo. Por isso nós nos derramamos diante do Senhor. E assim como a gente canta, nós queremos dizer: eis-me aqui outra vez, diante de ti ponho o meu coração. É isso que os meus irmãos e irmãs fazem nesse instante diante do Senhor, derramando seus corações diante do teu altar. Porque o Senhor conhece tudo aquilo que cerca a nossa vida, a nossa mente. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas decepções, frustrações, as nossas alegrias. O Senhor conhece a nossa lágrima, o nosso riso. Nada te é oculto, Deus. Mas nós nos colocamos diante do Senhor no gesto
da nossa disposição em nos derramar diante de Ti. A nossa esperança está posta no Senhor. Por isso nós queremos pedir a Deus nessa noite, diante das nossas orações, diante daquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, mesmo que isso tenha demorado, que a demora seja frequente em tudo isso, nós queremos pedir que o Senhor renove a nossa esperança em Ti, para continuarmos orando, para continuarmos suplicando a Ti, mas acima de tudo, para continuarmos crendo no Senhor. E Tu, pela força do Teu poder e pela ação do Teu Santo Espírito, que ouve a nossa oração, mesmo quando nós nem abrimos a boca, receba, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar, e que a nossa oração possa chegar ao Teu trono da graça, como uma oferta suave e agradável ao Senhor. E que ao sairmos desta igreja, retornando para os nossos lares, para a nossa vida, que a paz que Cristo dá possa estar à frente e sendo plena em nossa vida, preenchendo tudo que diz respeito à nossa vida, inundando o nosso coração, revertendo toda a insegurança, toda a incerteza, toda a dúvida, nos dando a alegria de podermos servir-te, de fazermos parte da Tua obra, que assim o Senhor decidiu fazer, nos fortalecendo para o Teu trabalho, fortalecendo as nossas mãos, não deixando que a culpa, que o pecado nos assole, nos assombra, nos enfraqueça, nos faça cair e tropeçar. Deus, perdoe a nossa transgressão, perdoe, ó Deus, a nossa culpa, aquilo que tem impedido que o Senhor atenda a nossa oração. Perdoa-nos em nome de Jesus e pelo Teu amor. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite, de renovar aqui com o Senhor e diante da Tua igreja, uma aliança perpétua contigo. Sele, Deus, com Teu Santo Espírito essa aliança nessa noite, que ao participarmos dessa mesa, que seja este o nosso pensamento, o renovar de uma aliança, em Teu nome, para a nossa felicidade, alegria, satisfação e júbilo, mas para que o Teu nome seja glorificado, para que os céus estejam em festa pelo pecador que se arrepende, mas para que as pessoas que nos conhecem possam ver em nós a luz do Teu Evangelho brilhando mais forte em meio às trevas dessa cidade. Obrigado por Tua paz. Deixamos tudo isso aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém e amém.